Terapia astrológica para os signos de Touro, Leão, Aquário e Escorpião, se é que é possível, um negócio desse. Esse vídeo aqui a gente vai conversar sobre características gerais dos signos da cruz fixa, né, do elemento, do modo fixo, e vamos tentar explorar algumas das possibilidades que a gente tem de melhorar a condição de expressão desses signos. Bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, tá me vendo pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, trabalho com terapia astrológica. E esse vídeo, o vídeo anterior e o próximo vídeo são focados, pelo menos uma tentativa de trazer um pouco de luz para a forma de como nós podemos usar a astrologia para evoluir, para fazer a nossa vida ficar melhor. A terapia astrológica é uma forma que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 6 anos, especialmente, para poder ajudar os meus clientes a chegar num lugar melhor. A astrologia é uma coisa que é muito complexa e que para a gente conseguir compreender como que funciona o nosso mapa, identificar essas ações no dia a dia, a gente precisa de tempo, e a gente precisa de disposição, e a gente precisa de conversa. A gente precisa de análise, de compreensão, que é uma coisa que vai só a médio e longo prazo. E muitas, a maioria esmagadora das pessoas faz astrologia uma vez por ano quando faz previsões, ou faz uma vez na vida quando faz mapa natal, e ainda assim a quantidade de vezes que eu escuto clientes que chegam até mim e falam: eu não entendi nada do meu mapa. Quando eu fiz o meu mapa a primeira vez, foi lá no começo dos anos 2000, eu saí da sessão achando que eu tinha gastado, nossa, foram os R$ 200 mais bem gastos que eu já tive na minha vida. E depois que eu comecei a estudar e a me dedicar para astrologia, e eu ouvi aquela gravação de novo, eu falei: meu, que bosta. Porque eu saí daquela sessão com a sensação de que, caramba, como é que alguém que nunca me viu na vida pode saber tanto sobre mim? E isso pode ser impressionante para você. Você pode até falar: bom, mas é lógico, né? Bom, a astrologia serve para isso. Não, quer dizer, a astrologia serve para isso também. Mas muitas vezes, ir no astrólogo para você saber que você é você, para você ouvir de alguém que o que você percebe de você é isso mesmo. Tipo, né? Para você ouvir coisas que você já sabe sobre você mesmo, não ajuda muito, concorda comigo? Porque você sabe que você é uma pessoa ansiosa, ou você é uma pessoa carente, ou você é uma pessoa afetuosa, ou você gosta de viajar, ou você é muito competente, ou você gosta de dinheiro, ou você tem problema de dinheiro, você tem problema de relacionamento, isso você já sabe, meu. Aí você vai lá e você constata isso nas posições do mapa, bacana, legal. E daí? Como que eu vou ativar o lado positivo? Como que eu vou evoluir dentro disso, né? Então tem muitos clientes que chegam até mim, especialmente os clientes que desenvolvem a terapia astrológica, que relatam isso, né? Então, através da percepção dessas necessidades de algumas pessoas, eu comecei a desenvolver esse sistema que eu batizei de terapia astrológica, que a gente se encontra uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da sua necessidade. E a gente vai desenvolvendo características, as situações que você quer desenvolver na sua vida, seja o que quer que for, né? Normalmente isso está bastante envolvido com os pontos principais do mapa, então a gente se foca naquilo e nós vamos tentar criar soluções para você tentar aplicar isso no seu dia a dia e ver se existe... Minha câmera está fora do lugar. Ver se existe aplicabilidade nessas ideias que a gente tem e qual que é o resultado disso a médio e longo prazo, né? Os resultados são sensacionais, cara. São muito fantásticos mesmo. Então, já fica aqui o convite para você vir experimentar uma sessão. Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas e agendar sua sessão. E também tem um link para você baixar o PDF e ver todos os serviços que eu proponho para você e os valores também. Bacana? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os signos da cruz fixa, que é uma outra divisão que tem dos signos, né? Eu falei para vocês, no primeiro vídeo a gente tem uma divisão que é a mais famosa,
que é a divisão por elementos, fogo, terra, ar e água. Cada um deles tem 3 signos, né? Então, por exemplo, o elemento terra tem Virgem, Touro e Capricórnio, tá? Só que o que acontece? Você tem 3 signos do elemento terra, só que se eles não têm comportamentos diferentes entre si, não tem por que fazer 3, seria um só, certo? Então a gente tem uma outra divisão, que é uma divisão por ritmos, ou modos, né? Você ouve das duas formas. E isso vai dar um outro tom para essa personalidade, vai dar um outro tom para esse signo, tá? E nesse aqui a gente vai falar sobre os signos da cruz fixa. Essa divisão consiste de 4 signos em cada ritmo. Então a gente já fez o vídeo de cardinal, que foi Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, e agora a gente vai falar sobre Touro, Leão, Aquário e Escorpião, tá? Que é o pessoalzinho cabeça dura, né? O fixo, ele é literalmente comportamento fixo, ideia fixa, que é que você olha para a realidade, você absorve e entende essa realidade de uma forma e você age de uma maneira em que você percebe que tem um resultado que te traz segurança, conforto, satisfação, e você mantém esse comportamento para o resto da vida. Por isso que as pessoas comem no mesmo restaurante, sentam na mesma mesa há 35 anos. Inclusive tem pessoas que trabalham no mesmo lugar há 40 anos, no mesmo lugar, na mesma mesa, no mesmo prédio, fazendo a mesma coisa, que eu sinceramente não sei como que aguenta fazer isso, mas tem gente que vive disso, vive dessa forma, tá? Isso é muito importante da gente pensar, a gente conseguir compreender esse ritmo fixo, porque não é porque a pessoa não é porque a pessoa até não vê valor em outras situações. É que quando você tem uma pessoa que tem uma dominância desses signos fixos, Touro, Leão, Aquário e Escorpião, quando elas têm um comportamento, o mesmo comportamento que gera essa previsibilidade, isso é importante para a segurança emocional, para a estabilidade de vida dessas pessoas. Não é porque ela não quer saber de outras coisas. Racionalmente ela pode até não querer se expressar, eu não quero ver coisas diferentes, estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo. Mas lá dentro, lá no inconsciente, lá no lado emocional, o que gera a segurança é você fazer a mesma coisa, porque todas as vezes que eu tentei me desviar disso, experimentar coisas diferentes, eu sofri, ou eu errei, ou eu passei vergonha, ou eu não consegui alcançar aquelas coisas. Então, tudo que está fora da área de conforto, de estabilidade, de previsibilidade, faz com que esses signos se sintam muito inseguros. E aí eles são reativos. E essa reatividade ela não é só na questão de estar inserido numa realidade fora do contexto conhecido, mas é quem sugere isso também. Se você tem uma ideia, se você é contra o capitalismo, contra o comunismo, sei lá mais contra o que você pode ser, e vem uma pessoa querer te mostrar uma outra realidade, especialmente se você é uma pessoa que não tem um conhecimento sobre o que está fora do que você conhece, você imediatamente começa, você estou generalizando, tá? Você imediatamente começa a ser reativo com aquilo, você pode potencialmente ser agressivo. Isso acontece se você pegar o contexto astrológico, por exemplo, as pessoas que são contra a astrologia, elas nunca na vida delas, nunca fizeram um mapa com um astrólogo que sabe o que está fazendo. Nunca. Elas só acham que as publicações de horóscopo, esses memes idiota que tem, essas publicações bobas que tem no nosso dia a dia, se resumem à astrologia. O que quem já vivenciou a astrologia de uma forma mais profunda sabe que aquilo lá é uma expressão boba de divulgação que, apesar de estar certo, não tem aplicabilidade no dia a dia. Então essas pessoas que enxergam esses posts e falam astrologia é uma coisa idiota. E a pessoa nem vai tentar fazer uma coisa diferente. Então esse tipo de comportamento ela não quer nem saber. Eu não quero nem ouvir o que você está dizendo. Não, astrologia é idiota, hahaha, você é muito burro. Não, imagina, que não existe, não vou nem conversar. Esse tipo de comportamento é um comportamento que está acontecendo dentro dessa zona de segurança da pessoa, que é como se fossem muros, né, uma estrutura murada, para proteger do que tem do lado de fora, mesmo que ela haja de uma forma arrogante, intimidadora, agressiva, achando que isso é uma forma de
impor a sua verdade no mundo porque eu tenho mais razão. E no fundo, lá no fundo disso, bem lá no inconsciente, existe uma energia bastante intensa de alerta de que a minha verdade, todas as regras que eu construí para me trazerem segurança para essa vida estão sendo ameaçadas. Porque se eu sou uma pessoa absurdamente cética, não acredito em Deus, e eu não faço a menor questão de compreender nada diferente do que tem dentro disso, se alguma coisa começa a me mostrar que existe alguma coisa além, uma pessoa vem me mostrar além disso, tudo que eu vivi dentro dessa estrutura começa a ser ameaçado. Então toda a minha vida começa a entrar em questionamento. Eu não posso deixar isso acontecer porque senão eu morro, figurativamente, né? Então existe é como se fosse um gato escaldado, né? A pessoa está sempre em alerta e ela é muito reativa com isso. É um sistema de defesa, apesar de as pessoas até nem saberem que isso é um sistema de defesa, tá? Obviamente tem algumas situações que realmente as pessoas não acreditam, já experimentaram, não deu certo e para elas não funciona e está tudo bem. Só que normalmente essas pessoas que já abriram as portas para novidades e testaram e não deu certo, elas têm uma forma, um comportamento menos agressivo, menos violento. Todo mundo que é muito reativo está muito sensibilizado a essas ameaças externas, porque ameaça a forma de previsibilidade, a maneira como enxergam a vida. E isso é muito ruim para todas as pessoas. Então, de uma forma geral, a dica que eu dou para todo mundo que é de touro, aquário, escorpião e leão é buscar flexibilização de ideias, de comportamento, de desejos. Isso não quer dizer que se você absorver uma ideia de outra pessoa, você é uma pessoa de personalidade fraca, é uma perdedora ou é influenciável. Não, quer dizer que você é uma pessoa inteligente o suficiente para saber que você não é dona da verdade. Muito porque verdade é uma coisa que depende de quem está enxergando, porque a verdade pura não existe. Você consegue entender que a sua energia, a energia principal do fixo é a determinação. Então, se você se determina a conquistar coisas, absorvendo informações do ambiente e não segregando o ambiente, você consegue se tornar muito melhor. Você jura que você vai passar aí? Você jura? Olha, nós fomos atrapalhados por cachorros no outro vídeo e agora é a gata que resolve passar no meio do caminho. Mas enfim, o que eu estava falando? Assim, se você absorve informações, se você absorve novos conceitos, você amplifica a sua capacidade de conseguir viver bem e construir bons resultados. Mas isso vem a partir do momento em que você entende que o que tem do lado de fora pode agregar a sua realidade e não destruir a sua realidade. E aí você muda a característica do fixo de teimosia para determinação. Então você só muda o direcionamento, tá? E um dos problemas muito comuns que eu encontro nas pessoas com dominância de elemento de ritmo fixo no mapa é a dificuldade de mudar de ideia ou mudar de objetivos. E eu sei muito bem o que eu estou dizendo para vocês, porque o meu mapa é dominado por ritmo fixo. E eu passei 40 anos da minha vida fazendo as coisas do meu jeito sem ouvir as pessoas. Apesar de todo mundo falar, a gente está falando, estamos vendo que não está dando certo, é para o seu bem, muda a ideia. Não porque eu vou conseguir, não porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, nem adianta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vejo eu falando desse jeito, eu me lembro do meu comportamento, ao mesmo tempo de que eu falo, cara, por que que não conseguia fazer essa alteração? Eu sei que com eu nando antes dos 40 anos não tinha capacidade intelectual e não tinha maturidade suficiente para perceber isso que eu expliquei para vocês. A partir do ponto que eu comecei a me flexibilizar, a receber mais opiniões e a mudar o meu comportamento por causa de sugestão de outras pessoas, a minha ansiedade diminuiu muito, a minha insegurança diminuiu muito, as minhas conquistas aumentaram e eu consegui me tornar uma pessoa mais amável. Por incrível que pareça, porque eu era bem difícil antes dos 40. Não que eu seja uma flor de pessoa, mas eu sou meio que uma rosa no meio do espinheiro. Ainda existe uma esperança. Então,
Isso é uma coisa que é bastante importante que eu falo por experiência própria, gente. Eu não estou inventando coisa, a experiência própria mesmo, tanto dos meus clientes quanto da minha vida. Se a gente chega num ponto onde a gente percebe que a força de determinação em busca de um objetivo é o ponto principal e não o objetivo, a gente consegue melhorar muito o nosso comportamento e a nossa vida de uma forma geral, tá? Bom, olha só, o signo de Touro, ele é um signo que está muito voltado para o conforto, os bens materiais, né, para o dinheiro. E acho que talvez ele seja o principal signo que tem uma tendência à estagnação. Mas uma estagnação, assim, generalizada de ficar no sofá, de só comer bobagem. Principalmente se o sofá e a cama forem boas, a pessoa pode ficar... pode ser dominada pela preguiça, sabe? E viver dentro de um ambiente que é moroso, é meio chato, sabe? É meio não sai do lugar. É muito, cara, pode ser, a pessoa de touro pode ser, o signo de touro lá do negativo pode ser muito irritante, porque a pessoa tá deitada no sofá lá a tarde inteira, tá morrendo de sede, mas ela não se mexe para pegar um copo. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Até alguém levantar e ir, ela fala assim, traz um copo de água para mim. Não, vai lá você e pega, meu. São exemplos de coisas desse gênero que permeiam essa vida do touro, né? E que faz com que ele seja muito difícil de conviver, sabe? O touro ele gosta de fazer as mesmas coisas nas mesmas horas, todos os dias, nos mesmos lugares. Não muda. Porque aquilo lá traz a segurança e o conforto do dia a dia. Ele sabe o que vai esperar daquilo. Ele vai almoçar no domingo, na mesma hora, no mesmo restaurante, com as mesmas pessoas, pedir o mesmo prato, porque ele sabe que aquilo é algo que vai trazer a satisfação para ele, mesmo que aquela satisfação não seja aquele negócio, né, super especial, mas ele sabe o que ele vai fazer. O touro não gosta muito do novo. O bicho, o touro mesmo, ele é territorialista, né? Ele tem o pasto dele lá e ele gosta de ficar lá dentro. Ele não gosta de ficar, você não vai ver touro passeando pela cidade. Ele gosta de ficar comendo as coisinhas dele, dá uma deitadinha, aí dá uma namoradinha, aí come as coisinhas, aí dá uma deitadinha, ele faz isso, né? Então, uma das coisas que eu acompanho com clientes meus que têm uma energia de touro muito forte é que existe uma dificuldade muito grande de satisfação ou de ambição com a vida. Então a dica que eu dou para eles é: vamos estabelecer um objetivo de médio e longo prazo que seja novo, que seja fora da zona de conforto, expandir essa realidade, ir para um outro lugar. Às vezes pode ser muito difícil, principalmente para quem tem Marte em touro, nossa, pode ser muito difícil se mexer, ir buscar o negócio, mas na hora que se mexe, o negócio vai, a energia vai e começa a ser alterada. É aquele negócio, uma hora que sai da inércia, a velocidade se torna constante e pode ser até progressiva e vai conquistando coisas e a pessoa tem mais prazer no que está fazendo. Mas há uma tendência à estagnação, então tem que tomar muito cuidado com isso aí. E touro também pode ser mestre na cabeça dura, né? Não ouve nada de diferente, não faz diferente, pode ser bem complicado. Com relação ao signo de leão, aí a gente fala sobre a questão do ego, né? O leão negativo, ele tem uma tendência, presta atenção, eu vou falar de novo, bem alto, bem alto não, mas o leão negativo tem uma tendência ao narcisismo, tá? Narcisismo, assim, a gente vai identificar pessoas que são narcisistas que têm uma necessidade de dominação da cena onde ela está. Então é uma pessoa que fala alto, que corta os outros na hora que estão falando, que acham que o assunto deles é mais interessante, que a roupa deles é mais bonita, ou que a experiência de vida é mais legal, o lugar que ele quer é mais interessante. Então, tem várias características negativas, assim como tem de touro e dos outros signos também. Mas se a gente se pegar nisso, aqui a gente tem um ponto bastante complicado, porque ninguém vai admitir que é narcisista. Ninguém vai admitir isso. As pessoas podem admitir que elas são um pouquinho egoístas, ou que elas são um pouquinho centralizadoras. Se você tem um comportamento que é o narcisista mesmo, crônico, né, coisa que é patológica, você não vai conseguir falar isso para a pessoa e ela vai mudar o comportamento dela porque ela não vai admitir.
Então, assim, se você tem no seu ambiente aí uma pessoa que tem um comportamento centralizador, que atravessa conversas, que interrompe planos, que muda, que faz, que quer fazer que os próprios planos ou os desejos ou o que fez é mais importante, presta atenção no comportamento dessas pessoas. Normalmente o narcisista, e especialmente se tem uma energia de leão, a pessoa faz questão de falar mais que os outros, a pessoa faz questão de aparecer mais com os outros, seja das mais diferentes formas de comportamento. Criança, por exemplo, é aquela criança que tá todo mundo brincando. Aí o pai vai lá e pega o filho e fica brincando com o filho. Aí vem um amiguinho maluco, né, doidão, narcisista, e pula no colo do pai para tirar o próprio filho dali, porque ele tem essa necessidade de atenção. E eu já vi isso acontecer um monte de vezes já. Crianças que têm esse comportamento são muito difíceis de lidar, porque os pais mesmo não conseguem ajustar aquele comportamento, né? Então, quem é de leão e que tem esse lado mais negativo, é difícil para a gente conseguir identificar, auto-identificar isso, porque para nós, né, seria uma forma bastante natural. Mas as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que convivem com pessoas que têm essa necessidade de centralização, já ouviram dos outros que o comportamento não é bom. Então, se você está ouvindo isso, se você um dia, né, teve alguém falando que você é isso, que você é aquilo, será que não existe alguma verdade nisso no que as pessoas estão dizendo? E assim, mais uma vez, leão negativo, narcisista, nunca vai admitir que ele é alguma coisa que não é altamente satisfatória. Inclusive, eles podem até fazer isso da forma mais visceral possível, fazendo com que, acreditando que eles precisam fazer alguma coisa a respeito para poder transformar aquela vida, aquela realidade, passar um pouquinho do conhecimento magnífico que ela tem. É assim que às vezes as pessoas funcionam. Então, essa energia de leão precisa de um olhar no espelho, precisa ouvir do lado de fora e tentar admitir que existe alguma coisa que não está funcionando bem. E se não está funcionando bem, quem que pode me ajudar a ser melhor? Quando o leão se flexibiliza e ele percebe que ele está do lado negativo e ele resolve incorporar energias, comportamentos diferentes, ele pode ser realmente uma pessoa que faz a diferença na vida do mundo de uma forma humilde. É muito poderoso. O signo de leão é muito poderoso, cara. Ele é muito mesmo. Só que ele precisa conseguir flexibilizar, quebrar isso e ir para um lado mais humilde da vida. Tá fácil, né? Bom, de falar de tá fácil para fácil, agora a gente fala do signo mais facinho que tem, né? Que é o escorpião. Aliás, aquário e escorpião são dois signos assim que, gente, olha, vou falar um negócio para vocês, viu? O povo complicado, signo complicado, tá? O signo do escorpião, ele é... O que eu posso falar? Além de que ele é muito profundo, sensível, delicado, intenso, apaixonado, obsessivo, compulsivo, dominador, controlador, ciumento, possessivo. Eu já falei possessivo, né? O escorpião ele é bastante complexo para ele mesmo. O escorpião é um paradoxo, porque é um signo que vive bem quando ele está vivendo toda a cumplicidade possível. Só que quando ele vai, para ele viver uma cumplicidade, ele precisa se entregar para aquela relação. E na vez que ele se entregou, ele sofreu, que ele achou que ele ia morrer. Então ele nunca mais vai fazer isso. Então ele passa a vida se defendendo das relações para não entrar na cumplicidade, mas ao mesmo tempo não criar o vínculo, né? Mas ao mesmo tempo ele sente falta do vínculo. Então ele fica num conflito interno. O que eu vou fazer com esse negócio? É muito, muito difícil de viver essa tortura interna. Mais uma vez, né? Eu tenho Lua e Escorpião, então eu sei como é que é essa sensação. O escorpião ele é altamente defensivo, reativo com o mundo externo, mas muito, muito forte, muito defensivo. E isso está baseado nas dores, nos traumas, na sensação, nas experiências de rejeição e de abandono que ele viveu em qualquer ambiente que tenha sido, né? O problema dessa história é a pessoa admitir que ela precisa disso, ou que ela tem isso lá dentro. Porque apesar de que o escorpião ele tem uma visão mais psicológica e profunda, né? Aquela coisa do que existe de oculto na vida faz parte da essência do escorpião, para ele não gosta de admitir.
porque isso representa mostrar para o mundo de fora que ele tem fragilidades e ele tem muita dificuldade de lidar com isso. Então ele vai esconder todas as coisas e ele pode passar aquela imagem de frieza, de afastamento, não se envolve, não admite que está sofrendo. A pessoa está com aquela cara torcida de raiva, assim, sabe? Mas está até escorrendo, espumando, assim, saindo fumacinha da orelha. Aí chega alguém e fala, nossa, meu, você tá bem? Você quer conversar? Não, tô ótimo, não tá acontecendo nada. A pessoa tá toda torcida, né? Ele fala, eu tô vendo que você tá todo torcido aí. Conta pra mim o que tá acontecendo. Eu não tenho nada, tá tudo ótimo. Você não precisa se preocupar comigo, eu tô tudo bem. E isso vai gerando um acúmulo de energia emocional interno que a gente não tem capacidade, a gente não tem coragem de abrir isso, porque dói demais. Então o escorpião tem uma capacidade muito alta de resiliência, que é aguentar tudo que pressão que existe na vida. Mas ao mesmo tempo essa pressão, essa resiliência constrói uma barreira do lado de fora, né, para sustentar tudo que existe aqui dentro, só que nada sai. Então, uma hora o negócio ganha um volume tão grande que colapsa tudo. Aí entra em depressão, aí tem síndrome do pânico, tem crise de ansiedade, tem doenças psicossomáticas, né? Então, eu acho que o ponto mais importante que eu posso dizer para vocês é se você é de escorpião, se você tem lua escorpião, ascendente escorpião, ou conhece pessoas desse jeito, é muito importante que se faça terapia. Porque você precisa estar num ambiente onde você é reconhecido, acolhido e não julgado. Eu tive uma cliente de terapia um tempo atrás que ela falava para mim que ela nunca pensava em fazer terapia porque ela se sentia absolutamente desconfortável em se abrir para uma pessoa que ela não conhece. O que é exatamente o ponto da terapia. A terapia é o lugar onde você vai, onde tem um profissional que ele está lá exatamente para ouvir quem você é e ajudar você a descobrir quem você é. Ele não está ali para julgar você. E eu estou aqui para ouvir quem você é e tentar ajudar você a achar a sua melhor versão. E eu não vou contar nada para ninguém. Eu não conheço ninguém que você conhece, né? Às vezes eu ouço isso dos clientes, né? Vou contar, mas você não conta para ninguém, tá? Eu vou contar para quem, meu? Vou contar para quem? Você acha que eu vou na academia lá e vou falar, porra, cara, eu atendi aquela pessoa lá com esse nome aqui, meu. Você acredita que ela falou isso? Nossa, que maluca, né? Lógico que não, né? Isso não vai acontecer. Então, o medo do escorpião é ficar exposto. E a terapia, ela é muito importante para você conseguir esvaziar essa energia emocional, especialmente de medo, de raiva e de ódio que você pode carregar das coisas que aconteceram com você até na sua vida e que estão bloqueando o próximo passo, estão bloqueando o próximo caminho. Especialmente na questão de relação, cara. As relações, assim, se você se envolveu, ou se você se envolve, ou se você é de escorpião, está num relacionamento, todas as questões de ciúme, de possessividade e de necessidade de controle com relação ao outro estão falando exatamente da forma como você se sente, o medo que você tem de passar por aquela dor de novo, porque aquela dor foi muito intensa. Mais uma vez, eu sei porque eu tenho lua em escorpião, eu quase morri algumas vezes, mas não morri, tô aqui. Depois que eu percebi que eu não morri, então não é tanto assim, então eu posso falar sobre isso. Então é muito importante fazer a terapia que ajuda a extravasar essas ideias e você pode viver com mais liberdade. E falando em liberdade, tem o signo de Aquário. E esse eu vou falar um negócio para vocês, meu. Esse para mim é o signo mais complicado que a gente pode imaginar, porque ele tem como regente Urano e Saturno. São dois planetas completamente opostos, mas eles são regentes do mesmo signo. É muito complicado isso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico por que os dois são regentes e por que isso é coerente. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição para vocês. Mas é muito difícil, né? O Aquário ele é muito racional, ele é muito intelectual. Então ele tem um comportamento ideológico fixo. É uma ideia fixa. Ele só se envolve, ele só vive dentro daquela ideia, daquela força, daquele conjunto de regras, daquele conjunto de informações que faz sentido. E é só isso. Ele não muda para outra coisa. Então conversar com uma pessoa de Aquário é muito difícil. E presta atenção, conversar com uma pessoa de Aquário que está do lado negativo, não são todas as pessoas, tá? Porque Aquário pode ser fantástico também.
Mas você conversar com uma pessoa que tem uma energia negativa de aquário é muito difícil, porque você fala, meu, ó, tem um negócio, isso aqui é camiseta, olha, essa camiseta preta. Tá sol, mas tá gostoso aqui dentro. Fala, não é possível. Não é possível, porque camiseta preta retém calor e de manga comprida no sol vai te dar mais calor ainda, então você tá louco, você tá mentindo, você e sai da minha frente. Você tá, não é possível. Às vezes eles tentam convencer você do contrário, porque eles bem gostam de uma discussão intelectual, mas o problema é que acaba sendo uma discussão intelectual. Acaba sendo um conflito, uma briga, né? São pessoas que são... O aquário negativo tem um comportamento intolerante e irritável muito intenso e que pode prejudicar todas as relações. Mais uma vez, o que é importante no ritmo fixo é a flexibilização e a incorporação de outras realidades para fazer com que a determinação seja algo mais elevado e não a defesa absurda e fechada e segregadora da mente aquariana que acha que tem a única solução do planeta, é aquilo ali. Então, todas as ideias, todos os grupos que vivem em ideias radicais e isoladas do mundo, achando que todo o resto é negativo, ou todo o resto não serve, é uma característica negativa de aquário. Então, as pessoas que defendem políticos, que defendem time de futebol, que defendem religião, que defendem a única saída de aquecimento global, ou a única coisa é viajar para o espaço, ou as pessoas que só qualquer ideia que seja extrema e que não tolere qualquer outra ideia é uma energia negativa de aquário. Para a gente conseguir melhorar essa visão e usar o mais positivo do aquário, que é valorizar a humanidade, a criatividade, a independência e a autonomia de cada pessoa para poder ser quem ela quiser, é muito necessário avaliar as próprias ideias e avaliar o quanto que está sendo rígido e determinista dentro de uma única verdade que a gente acredita que é. Às vezes pode ser muito difícil. Os signos da cruz fixa são muito difíceis de lidar com essa energia negativa, especialmente porque eles mesmos não reconhecem essas características negativas. E mais uma vez, antes que me xinguem aqui, vocês estão falando com um cara que tem uma dominância de ritmo fixo no mapa. É o que é mais forte no meu mapa, de todos os outros elementos e ritmo que é mais forte de tudo é o fixo. Então, é muito complicado você conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma visão de uma necessidade de melhora, mas observando o que eles estão promovendo de inflexibilização do próprio comportamento. E aí tentar criar umas ações que que agreguem essas informações externas, né? Existe uma energia muito forte ali de tipo, se eu pegar alguma coisa do lado de fora, eu estou me corrompendo. Na verdade, não, você está evoluindo, né? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhado a longo prazo, médio prazo, dependendo das experiências de vida também. Certo? Então tá, esses foram os elementos, o ritmo fixo. Próximo vídeo a gente fala sobre o mutável. Quer saber como é que funciona a sessão de terapia? É só mandar mensagem para mim, aqui tem um WhatsApp, certo? Beijo.